Fala pessoal que está assistindo esse vídeo, estou começando aqui um quadro novo, não sei exatamente como a gente vai chamar isso daqui. Eu conversei com o Samuca, que é meu sócio, a gente potencialmente vai estar, talvez, não seria bem um podcast, né? Ou quem sabe vir em algum momento, mas seria mais um Nod News, algum Track News, eu ainda estou decidindo bem o nome disso. E a gente vai trazer aqui alguns temas, né? Então, eu não sei, não tem uma pauta específica para cada um dos temas, não tem nada esquematizado, nenhum cronograma em si, mas são novidades, alguns assuntos que a gente acha interessante trazer para o mercado de forma um pouco mais aberta e com relação também aos desenvolvimentos que a gente faz, coisas novas que surgem no mercado também. E tudo isso pautado, né, nos assuntos que a gente ensina, que seria rastreamento, traqueamento, dashboard, inteligência de dados no geral, com foco também em automações e tal. Porque é algo assim que você não encontra muito fácil no mercado também, né? Porque se a gente for ver ali a Node em si, ela tem algo que é único, né? Que você não encontra no mercado. Muita gente tem comunidade de automação, comunidade, por exemplo, de dashboard, até surgiu também. Mas algo que junte todo esse esquema, tudo isso que a gente tem no mercado hoje sobre traqueamento, rastreamento, inteligência de dados e automações, não tem algo tão completo assim quanto a comunidade Node, né? Modéstia à parte falando. E também eu senti a necessidade de trazer algo mais aberto também para falar sobre esses temas. Então eu acho que assim, a gente tendo assim um programa mais aberto, né, algo para realmente conversar com vocês sobre as novidades, tudo que a gente está trazendo, tudo que o mercado vem trazendo também ao decorrer dos anos aí, né? A gente sabe que tudo que é tecnologia envolvendo tecnologia muda em algum momento. Então, o marketing digital por si só é envolto em muita tecnologia. Então, a gente precisa ficar atento nessas novidades que vêm surgindo. E a Node, em grande parte, traz essas inovações no mercado, como as inovações, por último, que a gente trouxe, que seria o rastreamento e o traqueamento do WhatsApp, né? Então, vocês vão ver mais assuntos, mais vídeos, melhor dizendo, como esses aqui, no decorrer sei lá, do tempo. Aí eu não estipulei um período certo para eu estar trazendo esses tipos de vídeos, mas vai rolar cada vez mais, né? Esse aqui é o primeiro deles. E no assunto de hoje eu quero trazer um pouco sobre uma reflexão, né? Lembrando que tudo isso aqui que eu apontar em alguns pontos vai ser a minha opinião. A minha opinião deve ser considerada por você. Se você vê os meus conteúdos e confia em mim, às vezes você pode até pensar, considerar alguns pontos também, levar em consideração aqui o que eu falo, tá? Mas assim, eu não tô trazendo, não tô cagando regra pra nada aqui. Eu tô trazendo o meu ponto de vista sobre algumas coisas dentro do mercado digital que são relacionadas ao que a gente ensina. Nesse vídeo em específico, eu quero falar sobre as plataformas de construção de páginas que a gente tem por aí e que prometem muita coisa, né? Essas plataformas elas vão desde prometer muitas funções, como a gente tem conhecimento aí da Builderal, por exemplo, que faz muita coisa em uma plataforma só. Outras prometem algumas coisas mais específicas, mas também algo assim, não digo bem uma quebra, mas uma potência, algo que chama atenção no mercado mesmo. Algo disruptivo, né, como o pessoal fala. Que seria, por exemplo, a Great Pages que a gente tem hoje. Algo que é simples de se mexer e te entrega ali uma promessa que vai ser a mais rápida do mundo. E é justamente sobre essas promessas que eu quero falar a respeito disso hoje nesse vídeo. Que a gente tem essas plataformas, as promessas são cumpridas, a gente sabe que algumas plataformas trazem desempenhos excepcionais, só que ao meu ver esse desempenho ele se torna custoso, principalmente se a gente for analisar a longo prazo, tá? Por quê? Porque aí a gente tem várias plataformas que prometem o mundo, e é uma promessa muito específica, e como eu disse, várias delas cumprem essa promessa, mas quando você vê o cumprimento dessa promessa é em detrimento de outras coisas. No caso específico de algumas plataformas que eu citei aqui, e entre outras que são parecidas, são aquela questão de você não ter uma integração tão boa com relação a outras plataformas, como seja desinstalar um GTM ou até propriamente instalar scripts específicos dentro da página. E aí, ressaltando, é minha opinião. A gente sabe que em certos nichos o pessoal, eles não se ligam muito nessa questão de traqueamento. A gente tem, por exemplo, o nicho Black, que basicamente os caras se preocupam em montar a oferta. E isso não é errado do ponto de vista deles, e também eu não julgo por isso, porque a gente sabe que o nicho black é uma coisa muito sensível, é uma coisa muito rápida. Então, às vezes, uma oferta que dá bom em uma semana, às vezes vira semana e não tá dando bom mais. E o pessoal não tem esse tempo específico para ficar desempenhando ali uma estrutura de rastreamento e traqueamento avançado. Em pouco tempo, mudou uma oferta, já tem que mudar de site, mudar de domínio porque foi marcado, mudar um monte de coisa, então o pessoal não leva muito em consideração isso. Então é por isso que o pessoal, eles vão nesse foco de usar ferramentas mais rápidas, mais específicas, que focam muito em desempenho, né, que a gente tem essa questão aí, vou te entregar um connect rate de 50.000%. Não é errado, existem cenários que faz sentido você
pensar dessa forma. Mas quando eu falo de projetos assim que são visando a longo prazo, cara, não faz muito sentido na minha cabeça você utilizar ferramentas, e eu não digo nem plataformas específicas, eu só tô dando um exemplo aqui de plataformas como essa de construção de páginas, mas não faz muito sentido na minha cabeça você utilizar uma plataforma que você sabe que tem algum limite ali, e uma hora ou outra você vai esbarrar nesse limite e o teu projeto não vai crescer. Então, cara, você ficar limitado em qualquer ponto, isso é muito ruim. E quando a gente fala muito nessa pauta de inteligência de dados, então, cara, dados, hoje em dia o pessoal fala que é o novo petróleo, né? Então, assim, se você tem uma limitação com relação a dados, tudo que você pode fazer, cara, você está praticamente jogando a inteligência no lixo, priorizando algo a curto prazo, algo instantâneo ali que você está tendo. Ah, eu tô tendo várias pessoas chegando na minha página e minha oferta está vendendo bastante. Mas será que esse boom de vendas, ele vale a pena nesse instante, se você for mexer a longo prazo, se você quer fazer uma reoferta para esse povo, por exemplo, como é que você impacta se você não tem os dados daquela pessoa sendo traqueados, sendo armazenados de alguma forma? Então, para mim, em alguns projetos não faz muito sentido você pensar dessa maneira, tá? Principalmente, como eu falei, pensando a longo prazo. E é claro que eu volto a dar ênfase que é a minha opinião. Você não precisa levar minha opinião em consideração. Cada um tem a sua opinião. Mas assim, eu pensando a longo prazo, cara, se eu for ver o meu projeto, por exemplo, eu tenho todas as vendas armazenadas desde 2021, que foi quando eu comecei no digital. E eu tenho essa capacidade de saber ir no meu banco de dados, né? E saber, por exemplo, o que que deu certo, o que que deu errado, qual criativo mais vendeu em todo esse tempo. E realmente eu sei qual que foi o criativo, porque eu não tô ali dependendo de, por exemplo, marcação no gerenciador, que é algo que o pessoal confia muito hoje em dia, né? Ah, eu instalei ali a conversão de lead na página Obrigado, tá marcando aqui, eu tô sossegado. Mas não é bem assim, a gente sabe que a inteligência de dados em si, ela tá focada em fazer um traqueamento, um rastreamento bem feito. Só que, como eu falei, muita gente não se liga, não tem essa questão em prioridade. E, cara, cada projeto em si tem a sua particularidade. Eu sei que muita gente vai priorizar você ter um ótimo desempenho e tá ali, acabou. É como o pessoal do Black que eu dei o exemplo aqui. E às vezes eu até pego algum pessoal também do Black para fazer a implementação e você vê que a maioria do pessoal, eu tenho essa experiência, por exemplo, que a maioria desse pessoal, eles têm algum produto que está ali desempenhando bem há meses. E é por isso que eles veem que existe um próximo passo que precisa ser dado em questão de inteligência de dados. Então, até o pessoal do Black que tem essa tendência a ser um pouco mais imediatista, a testar oferta atrás de oferta, por exemplo, em algum momento eles têm isso na consciência, vem a consciência deles disso, principalmente se o projeto, como eu falei, a longo prazo ele tá dando certo. Então, eu acho que no final de tudo é questão de você ponderar essas questões. O que que é prioridade para você hoje? Você ter esses dados em mão e poder fazer algum remarketing com ele, fazer uma reoferta, aproveitar ali essa inteligência para trazer pessoas mais semelhantes a ele, que é daí a criação dos públicos lá no Facebook, por exemplo, e você fazer anúncios para pessoas direcionadas, semelhantes a essas que você comprou. Isso tudo tem essa relação com a inteligência de dados, mas se você quiser viver meio que no louco a louco, também não tem problema. É você que define as suas prioridades. Mas no final de tudo, eu vou trazer essa pergunta para você. Para você, o que faz mais sentido hoje? Entendeu? Porque você tem que tomar uma decisão em algum momento. Então eu acho assim que essa questão é muito pessoal e vai de cada projeto, como eu disse. Eu tenho alunos, por exemplo, que tem clientes deles que utilizam essas plataformas e eu já falo na sinceridade, cara, você vai sofrer com isso. Tá? Você vai sofrer para desenvolver alguma coisa interessante para o teu cliente porque não tem o que fazer, a plataforma ali dá essa limitação, você não tem como escapar, você tem como fazer gambiarra. Mas às vezes a gambiarra é aquilo que ela se limita a ser, é uma gambiarra. Algum momento vai dar pau, algum momento você vai ter BO, algum momento você vai sofrer. E é isso que eu quero trazer na consciência de todo mundo aqui, que em algum momento você que utiliza essa plataforma, você vai ter algum tipo de BO. E nada contra quem é dono dessas plataformas aí, cara. Eu sei que vocês têm que focar em alguma coisa, vocês têm que ter um core, né? Vocês têm que ter alguma coisa para vender, e não acho isso errado. Eu acho que vocês, como eu falei, vocês entregam a promessa às vezes do que vocês fazem, e isso não é errado, você tá fazendo o teu serviço, mas às vezes você tem que também ter essa transparência de você falar que, ó, esse lado aqui não tá bom nesse momento, mas a gente tá trabalhando para melhorar. Algumas plataformas, elas têm essa questão, elas têm essa conscientização. E, cara, eu acho que assim, é questão de você realmente priorizar o que faz mais sentido para você, mas eu deixo esse aviso aqui porque muita gente entra nessa questão do traqueamento e rastreamento e se encontra com alguma limitação, e a gente tem os dois lados, né, do pessoal que insiste em quebrar a cabeça, e por um lado isso é bom porque você aprende quebrando a cabeça
cabeça realmente sofrendo um pouco. E outro lado ali tem o pessoal que entra nessa questão do traqueamento e rastreamento, às vezes para fazer para o próprio projeto, para fazer para um cliente, e desiste porque encontra alguma limitação, e às vezes essa limitação não está nem em você, está na plataforma e você não acha um jeito de contornar essa situação, porque a plataforma em si ela não faz nada, ela não tem um suporte, não faz nada para avançar nesse quesito, e você fica travado e às vezes você desiste de fazer aquilo porque você encontrou essa limitação. E eu pensando assim, sendo bem sincero, como eu falei, a minha opinião, essa questão aqui de integração teria que ser uma prioridade nas ferramentas que existem e vão sendo lançadas a cada dia que passa. Porque, cara, numa época quando eu comecei a trabalhar como estagiário, o pessoal ainda existia aqueles sites que eram feitos à mão, né? Codados à mão. E o cara lá que às vezes queria instalar um GTM e o GTM não rodava ou não tinha um data layer, o cara chegava para você e falava: teu site é um lixo, cara. Eu não consigo instalar uma coisa básica aqui e ter alguma informação de volta. E por que que o pessoal parou de pensar dessa forma? Porque é muito imediatista. A gente sabe que o marketing digital é algo muito rápido. Ah, suba uma campanha, arrasta para cima aqui e venda muito. E eu até entendo, porque a gente foi doutrinado, foi ensinado nessa questão do marketing digital a ser algo muito rápido. De um dia para noite você vai virar. É por isso que muita gente até desiste desse mercado. A gente tem que parar de pensar muito nessa questão imediatista e pensar a longo prazo. O que que vai fazer o meu negócio crescer? E aí você vai ver qualquer pessoa que ensina escala, que ensina negócios em si, propriamente dito, você vai ver que quanto mais você aprimorar a experiência do teu cliente, quanto mais você ter ali uma recorrência, um aproveitamento da tua base de clientes em si, melhor para você porque é muito mais fácil às vezes você vender para pessoa que já comprou do que você vender para uma pessoa nova que nunca te viu. E aí, é claro, outra vez falando, isso aqui é a minha opinião, para você pode ser diferente e tudo bem com isso. Mas para mim a gente tem que parar e pensar um pouco nesses quesitos, porque são informações que a gente precisa mesmo refletir sobre essa questão, porque, cara, a inteligência de dados vai chegar a um ponto que vai ser a única coisa que você vai necessitar, vai precisar para o teu negócio crescer, para o teu negócio ir para frente. A gente sabe, e a gente tá percebendo isso, por exemplo, o Meta Ads, ele tá trazendo campanhas advantage, ele tá acabando com alguns direcionamentos, alguns interesses, e isso não é de agora, desde mais antes aí a gente tem a questão de mudanças na configuração dos públicos. Você viu lá que para criar um público personalizado, às vezes um público semelhante, você não precisava mais definir a região, por exemplo, isso foi uma mudança que aconteceu há muito tempo. Depois, agora, a exclusão dos interesses, a mudança do pixel, né, que muita gente falou como o fim do pixel, hoje é conjunto de dados o nome. Então você vê que o negócio vai avançando e, ao mesmo tempo, a questão da inteligência artificial tem muito a ver com isso também. Se você for ver, a inteligência artificial ela vem crescendo, o machine learning está crescendo e vem numa crescente faz um tempo já, desde aí o surgimento do ChatGPT e outras coisas, e você vai ver que mais as empresas vão direcionar, por exemplo, o Meta Ads na inteligência delas, ou seja, mais ela vai tirar o controle de você dizer o que precisa ser feito no seu anúncio, para onde você tem que direcionar, e mais ali você vai ter que só se preocupar em criar o criativo. E a Meta vai falar para você, cara, deixe que aqui o resto eu faço. Me entregue o criativo, me entregue o que você quer anunciar e o resto eu vou fazer, não se preocupe. Tá, e aí você pensa, se isso vai se basear em machine learning, inteligência artificial, como é que a Meta vai fazer para identificar as pessoas para quem eu quero que aquele anúncio impacte? Justamente você alimentando essa inteligência dela. E como é que você vai alimentar essa inteligência dela? Você vai ter que falar para ela quem é o teu público comprador. Como é que você fala quem é o seu público comprador? Entregando os dados que você coletou das suas vendas para ela em si, que é o traqueamento em si. Você capturar ali o e-mail, o nome, o telefone da pessoa e enviar isso para a Meta, e a partir disso ela vai fazer esse cruzamento como sempre foi. Antes era uma loucura, porque você instalava o Pixel ali e já funcionava. Por quê? Porque a Meta fazia isso, sem você precisar fazer configurações. Agora mudou, porque veio o advento aí da LGPD, outras leis em si, que vieram muito nessa questão de dados, porque o povo está começando a olhar agora sobre essa questão de dados, em especial também nessa questão da inteligência artificial, porque o que alimenta a inteligência artificial? São dados. O que treina a inteligência artificial? São dados. Você tem que alimentar com informação para a inteligência artificial ficar inteligente. Então eu acho que assim, muita coisa ainda vai surgir nesse mundo aqui do traqueamento, da inteligência artificial, do machine learning em si, e muita gente tem que ficar pensando, e é isso que eu trago aqui como prioridade. Você tem que definir no teu pensamento o que é prioridade para você. O imediatismo, você trazer ali, ter um resultado aqui agora, ou você pensar a longo prazo montando a inteligência de dados do seu projeto. Então é algo que eu trouxe aqui nesse vídeo para vocês refletirem mesmo. E é isso aí, acho que eu vou deixar esse vídeo por aqui, senão vai ficar muito longo. E aproveitando aqui também, eu vou deixar um aviso, a gente vai fazer um evento amanhã, dia 9/10, onde a gente vai falar um pouco sobre o rastreamento e traqueamento do WhatsApp que a gente inventou aqui.
dentro da comunidade Node. E é isso aí. Quem quiser participar é só comentar 910 aqui nos comentários que o Jarvis vai mandar o link para vocês se cadastrarem. É gratuita essa aula, tá? Então vejo vocês lá. Até mais. Cybershine.